Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Montanha Mágica mais uma vez. Hoje a gente está aqui para falar a respeito da lua cheia no signo de Gêmeos, que acontece agora. Esse vídeo ele está sendo gravado às 7h44 da noite, direto aqui do Rio de Janeiro, hoje, dia 7 de dezembro. E a lua cheia vai acontecer na madrugada de hoje, né? Nessa madrugada que se aproxima na madrugada, na verdade, do dia 8 de dezembro de 2022, a 1h07 da manhã, a gente tem esse fenômeno da lua cheia em Gêmeos, e o objetivo do vídeo de hoje é trabalhar as implicações dessa lua cheia para a vida da gente, levando também um pouquinho em consideração a Copa do Mundo. Muita gente vem acompanhando os Jogos do Brasil, vem torcendo para a seleção. Primeiro ponto importante que a gente precisa destacar, eu já venho trabalhando isso nos últimos vídeos, quando olhando para as lunações anteriores, é a continuidade dos planetas retrógrados. A gente percebe que existe uma diminuição significativa nos últimos dias, nas últimas lunações, do número de planetas retrógrados. Nesse momento, no céu, apenas Marte e Urano seguem retrógrados, e essa lua cheia em Gêmeos está muito influenciada pelos efeitos desse Marte que permanece retrógrado. Essa lua, ela segue trabalhando a ideia do conhecimento, a nossa relação com a informação, mas essa lua, ela prioriza a comunicação, a nossa capacidade de comunicação. Não sei se vocês se lembram, quando a gente falou a respeito da lua nova em Sagitário, eu disse que era um momento de ampliar horizontes, disse que era um momento de buscar conhecimento mesmo, de mirar na lua, para, se você não conseguir acertar, pelo menos ficar ali entre as estrelas, né? A lua cheia em Gêmeos é esse momento de estar entre as estrelas. Você buscou um campo de conhecimento para aprofundar, buscou uma ideologia para trabalhar, buscou exercitar a sua fé eventualmente, né, nesses últimos dias, e com a perspectiva da lua cheia em Gêmeos, você vai colher algum produto dessa sua busca, né? A consequência dessa busca mais ampla vai ser uma colheita, ainda que limitada, daquilo que você buscou. E a lua cheia em Gêmeos traz, então, essa perspectiva de ênfase na comunicação, na maneira como a gente se comunica, na natureza da informação que a gente troca. Por comunicação, essa lua cheia tem muitos aspectos capricornianos. A gente tem uma lua cheia em Gêmeos, que traz como dispositor o planeta Mercúrio. Mercúrio está em conjunção com Vênus no signo de Capricórnio. Então, a natureza dessa comunicação, a ênfase, ela é na comunicação, e a natureza dessa comunicação é uma natureza capricorniana. A gente troca ideia com o outro de forma capricorniana, na maneira como a gente externa nosso diálogo, na maneira como a gente busca informação. A gente tem qualidades capricornianas. O que isso significa, tentando traduzir do astrologuês para vocês? A nossa comunicação, ela tende a ser mais objetiva e pragmática. A lua cheia traz, sintetizando, essa ênfase na comunicação. A gente está muito focado em se comunicar, em passar a mensagem, e existe uma forma de se comunicar com o outro. Existem informações determinadas que vão ser priorizadas nessa troca com o seu interlocutor, e no que concerne a forma como a gente se comunica com o outro, essa forma ela é mais direta, essa forma ela é mais objetiva, ela é mais pragmática. São tempos, por exemplo, em que a comunicação institucional ela está muito em evidência. Isso é acentuado pelo trígono da Lua com Saturno. É um momento bom, por exemplo, para você vender a sua empresa para o seu público. Então, se você está montando uma empresa, se você já tem a sua empresa, esse talvez seja um momento oportuno para você reapresentar a sua empresa para o seu público, para que novas pessoas tomem conhecimento
da sua empresa, do seu trabalho, daquilo que você faz. Outro ponto importante quando a gente olha para o céu e quando a gente pensa na natureza das informações trocadas, né, na forma como a gente se comunica, é a conjunção observada entre a Lua e Marte, um Marte retrógrado. A gente vem trabalhando muito Marte retrógrado nos últimos meses aqui na Montanha Mágica. Eu, inclusive, fiz um vídeo recentemente trabalhando aqui no YouTube especificamente os efeitos do Marte retrógrado para a gente. Marte retrógrado em Gêmeos também traz à tona essa temática da comunicação, mas é uma comunicação cerceada por Marte. Marte retrógrado em Gêmeos traz implicações para a liberdade de expressão em si, né? A gente percebe um cerceamento da liberdade de expressão, e eu tratei isso muito claramente lá no vídeo de Marte Retrógrado, olhando para o caso do Elon Musk, o Elon Musk que compra o Twitter com o objetivo de tornar o Twitter mais democrático, livre de censura. Quando eu gravei aquele vídeo, eu dizia que a gente não sabia, né, o que o Elon Musk ia fazer, no que ele iria transformar o Twitter, mas eu liguei o alerta. Disse que, eventualmente, essa compra do Twitter para fins supostamente democráticos poderia significar um Elon Musk ditador, que vai determinar o que deve ser dito e o que não deve ser dito. E, de fato, nas últimas semanas, a gente percebe muitas críticas na própria rede ao Elon Musk, o Elon Musk que vai demitir em massa muitos dos funcionários do Twitter e está ali onipresente no Twitter, se manifestando e sendo muito, muito criticado por alguns dos seus posicionamentos. Vamos continuar observando os efeitos desse Marte retrógrado, no caso, Elon Musk, mas em termos mais amplos, vale a pena a gente pensar em que medida essa retrogradação de Marte em Gêmeos vai trazer implicações para a liberdade de expressão, e também, ou são também, tempos de luta por essa liberdade, né? Tempos de luta para que a gente tenha, sim, o direito de falar sobre o que a gente quiser, dizer o que a gente quer sobre qualquer tema. Um aspecto interessante nesses tempos de lua cheia, vocês sabem que eu sempre gosto de cotejar esses fenômenos, né, esses aspectos no céu com eventos que aparecem na mídia, numa tentativa de traduzir esses aspectos, né? Algo interessante que aconteceu nos últimos dias, duas notícias chamaram a atenção e acho que elas traduzem muito bem o que está acontecendo no céu nesse momento. A primeira delas diz respeito ao censo. Acho muito legal a gente olhar para as últimas notícias do censo do IBGE. Primeiro porque, o que significa censo? Os primeiros censos, eles eram praticados lá pelas civilizações antigas, pelos egípcios, por exemplo, e eles tinham o objetivo de coletar estatísticas a respeito da população para potencialmente recrutar essa população para a atividade agrícola ou para fins militares também, né? A conscrição, buscar os militares para representar o império, para proteção do império. Então, quando a gente pensa em censo, o censo tem esse componente, né, marcial do recrutamento, coletar informações para recrutar para algum fim. E como a gente está falando de coleta de informações, certamente aí temos qualidades geminianas. Então, quando eu penso na palavra censo, eu penso exatamente, não sei se vocês conseguem acompanhar o meu raciocínio do ponto de vista simbólico, mas quando eu penso na palavra censo, eu penso exatamente na conjunção entre Marte e Mercúrio que está acontecendo no céu nesse momento. E é assim que a cabeça do astrólogo trabalha. A gente vai criando significado, traduzindo aspectos celestes em fenômenos observados no nível mundano. Censo, recrutamento, Marte, coleta de informações.
coleta de informações, Lua em Mercúrio. Então, essa tradução é muito legal. E Marte retrógrado. Marte retrógrado nos torna, em algum grau, reféns do passado. E a notícia do IBGE ontem ou anteontem, não me lembro exatamente quando, mas pelo menos chegou ao meu conhecimento ontem, é a de que o IBGE não vai conseguir terminar o censo ao final de dezembro de 2022. Muito provavelmente, o censo desse ano vai atrasar e os resultados só vão ser liberados no ano que vem. Vai atrasar com certeza, a informação que eu tenho é de que está muito, muito atrasado. O censo não vai terminar, a contabilidade não vai terminar esse ano, e a gente pode pôr a culpa aí, astrologicamente falando, nesse Marte retrógrado no signo de Gêmeos, que torna a gente refém de um processo do passado que ainda não terminou e não pode terminar enquanto a retrogradação não acabar. É muito provável que, com o fim da retrogradação, a gente tenha as condições astrológicas para que esse evento, o censo 2022, se concretize, se complete. Então, Marte retrógrado segue agindo, a gente percebe os seus efeitos também agora com o advento dessa lua cheia em Gêmeos, uma lua cheia em conjunção com esse Marte retrógrado. Marte retrógrado segue agindo também na política nacional. Existe um clima muito forte nos bastidores de conspiração. Marte não está em Áries, trazendo a perspectiva de um conflito militar. Marte está em Gêmeos, a lua cheia está em Gêmeos. Isso fala muito do conspirar, né, das brigas verbais, das acusações verbais, do disse-me-disse, da problematização da eleição, né? As urnas. O voto no Brasil é fenômeno obrigatório. Voto obrigatório. Marte manda você votar. Esse Marte está quadrado com Saturno, que também manda você votar. E o eleitor que vai às urnas joga um papel geminiano também. Esse eleitor que vai às urnas escolher o seu candidato. Então, Saturno e Marte falam da obrigatoriedade do voto no Brasil, e esse Marte retrógrado em Gêmeos segue contestando os resultados do pleito. A gente tem essas ameaças de golpe pairando também, mas dentro de um contexto em que se fala muito e não se faz tanto, né, no sentido de perpetrar o golpe de que se fala. Então, é importante a gente observar isso. Eu já também mencionei isso quando trabalhando o vídeo de Marte retrógrado. Eu entendo que o resultado das eleições vai continuar sendo discutido enquanto houver essa retrogradação. E como a lua cheia traz o signo de Gêmeos, né? A lua cheia está em conjunção com Marte, essa é uma janelinha pequena em que esse tipo de questão, esse tipo de questionamento, esse tipo de temática ganha uma maior evidência. Então, a gente pode observar nesses dias uma maior tensão, uma maior problematização do resultado das eleições, conspirações, ameaças. Fiquem atentos a isso. Do ponto de vista da astrologia mundana, então, eu ressaltaria esses dois aspectos, né? Tanto a questão do resultado das eleições, quanto no que diz respeito à conjunção Marte e Lua, esse adiamento do censo. No céu, a gente tem também Júpiter quadrado com Mercúrio. Já falei sobre isso no início do vídeo, mas acho que vale a pena a gente tornar a falar com um pouquinho mais de profundidade. Júpiter quadrado Mercúrio traz algumas limitações no que diz respeito à nossa colheita intelectual. A lua nova em Sagitário é momento de pensar grande, é momento de dar vazão a grandes aspirações intelectuais, religiosas, no nível do conhecimento, né? Mas essa lua cheia em Gêmeos e com aspectos relacionados com Mercúrio fazendo sextil com Saturno, uma Lua também fazendo trígono com Saturno,
essa lua cheia ela traz a perspectiva de uma colheita um tanto limitada. É como se a gente aspirasse conhecimentos mais profundos e colhesse algumas informações pontuais a respeito daquilo que a gente queria estudar. Então, a perspectiva de uma colheita limitada no plano do intelectual. É aquela lógica, né, do mirar na Lua para pelo menos estar entre as estrelas. A gente tem um tópico que a gente quer estudar, um tópico sobre o qual a gente começa a aprender, e essa lua cheia em Gêmeos já traz alguns resultados práticos, alguns resultados, algum aprendizado a respeito dessa imersão intelectual porque a gente passou. A quadratura nessa astrologia mundana também tem um fenômeno interessante aqui, né? Ressaltei o Júpiter quadrado Mercúrio. Quando a gente pensa em escola, escola primária, escola secundária, a escola que a gente frequenta na infância, a gente pensa no signo de Gêmeos e no planeta Mercúrio. Quando a gente pensa na universidade, no professor acadêmico, o planeta Júpiter é muito mais representativo nesse sentido. E essa quadratura Júpiter-Mercúrio, ela se traduziu também recentemente no noticiário da seguinte forma: existe uma preocupação muito grande com os cortes na CAPES, com os cortes na oferta de bolsas. Aparentemente, o governo não tem condições, não demonstra não ter condições de honrar os seus compromissos com os bolsistas da CAPES em particular, né? Então, essa dificuldade para o pagamento de bolsa de pesquisa, né? Júpiter, as faculdades e os bolsistas sendo prejudicados, todo um potencial de pesquisa que a gente vê com a lua nova em Sagitário, uma lua nova que tem como dispositor Júpiter, não sendo totalmente realizado a partir do momento em que cortes nos gastos com pesquisa são verificados, né? Então, é uma outra forma de traduzir esse diálogo lua nova Sagitário, lua cheia em Gêmeos. É uma outra maneira de a gente traduzir para a astrologia mundana esses aspectos do céu. Mas, olhando para o nível pessoal, eu acho que muitos de vocês, quando assistem a esse vídeo, querem saber o que essa lua cheia traz para vocês. Olhando para o nível pessoal, eu entendo que é muito pertinente que vocês foquem nessa comunicação objetiva, pragmática. Acho muito legal que vocês busquem se aproximar e trocar ideia com figuras de referência para vocês. Então, aproximação do pai, do irmão mais velho, eventualmente trocar ideia com o seu chefe, né? Esse tipo de diálogo, e nesse momento, é muito oportuno para o seu desenvolvimento pessoal. Claro, você vai caminhar sempre lentamente em direção ao seu sucesso profissional, ao seu sucesso pessoal, mas esse é um momento oportuno, um momento propício a um diálogo que pode render frutos interessantes para o seu crescimento. Mercúrio, o planeta dispositor dessa lua cheia em Gêmeos, está em conjunção com Vênus, ou seja, é um aspecto auspicioso, né? Ambos estão ali em Capricórnio, favorecendo uma comunicação mais pragmática, um diálogo que tem ali as suas limitações. Não é hora de pensar grande, não é hora de ser muito romântico na sua concepção, não é hora de diálogos, de conversas epopeicas, é hora de resolver problemas, comunicação pragmática, mas não é hora de vender ilusões, né? Essa é uma palavra, essa é uma expressão interessante, mas é um tempo muito bom para praticar a eficiência na comunicação, para prestação de contas, né? Trocar ideias com superiores e tal. E é um tempo muito bom também para produzir, para estudar, para ler, aquela produção de conhecimento a passos lentos, né? Do aqui e do agora, sem grandes pretensões de longo prazo.
é o momento para você ter um ritmo de estudos constante, legal, um ritmo de estudos efetivamente produtivo. Apesar da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo não está deixando a galera produzir muito, pessoal quer assistir aos jogos, especialmente aos jogos do Brasil, mas acho que se você buscar um planejamento, começar a trabalhar nesses tempos aí de lua cheia em Gêmeos, por conta desses aspectos aí saturninos, pode ser um bom momento para produzir textualmente, principalmente. Se você é corretor ou corretora também, eu entendo que é um momento importante ali para o mercado imobiliário, dependendo, claro, do mapa natal do corretor, do mapa natal da corretora. Eu entendo que esse sextil lá de Mercúrio com Saturno, principalmente, e a própria Lua fazendo o trígono com Saturno, esses aspectos são favoráveis a que os corretores consigam fechar bons negócios. Se você pensa também em comprar um apartamento, me parece um tempo oportuno para buscar o melhor negócio, buscar uma melhor oferta, seja para aquele que quer vender, seja para aquele que quer comprar. Então, em síntese, são tempos de se comunicar de forma pragmática com o outro, tempos de se comunicar de maneira objetiva também com os seus superiores, a lua cheia em Gêmeos aprofundando essa temática da comunicação, com as limitações impostas por um Marte retrógrado e também com as limitações impostas pelos muitos aspectos em Capricórnio, com Saturno. Em nível de Copa do Mundo, né, a gente não fez nenhum vídeo especificamente trabalhando a Copa do Mundo. O Catar é um país que tem o Sol em Virgem e o ascendente em Áries. O Brasil também é um país que tem Sol em Virgem. Então, são dois virginianos conversando no nível dos estados nacionais. E a casa 11 do Catar tá em Capricórnio. Eu diria que dois jogadores são interessantes nesse momento. Eu não sei o mapa de todos os jogadores da seleção, mas é interessante notar que essa seleção não é uma seleção que tem jogadores de signo de fogo. O único jogador no time titular, se eu não me engano, que tem Sol em fogo, é o Rafinha, que é sagitariano. Mas, basicamente, a gente tem jogadores de ar, de terra, e tem uns piscianos ali de bobeira. Eu sou de 24 de fevereiro, mesmo dia do Anthony. O Anthony é pisciano, ele nasceu também no dia 24 de fevereiro. E o Casimiro que tá brilhando aí na Copa do Mundo, é outro pisciano do dia 26 de fevereiro. Mas, olhando para a seleção especificamente, alguns jogadores podem sentir os efeitos dessa lua cheia em Gêmeos. Fiquem atentos a dois deles. O primeiro é o Rodrigo. Rodrigo, o garotão aí da seleção, né? Acho que é o mais jovem, ele tem 21 anos. O Vinícius Júnior tem 22 anos. Vinícius Júnior é canceriano. E o Rodrigo é capricorniano. Eu entendo que se o Tite quiser colocar o Rodrigo para jogar, o Rodrigo vai arrebentar. Eu acho que o Rodrigo está sendo muito beneficiado com o fato do sol dele cair ali na casa 11 do Catar. O Rodrigo vai se ver ainda mais beneficiado por essa conjunção Mercúrio, né? Mercúrio é do jogador habilidoso que rabicha, que vai para cima, que dribla, é o Hermes, é o rápido, é o esperto, né? E esse Mercúrio em conjunção com Vênus, esse aspecto do céu, facilita muito para a personalidade, né? Para o futebol do Rodrigo. Acho que o Rodrigo é um jogador em evidência e um jogador que pode se beneficiar aí nesses dias finais da Copa do Mundo. Por outro lado, a gente tem o geminiano Richarlison. O Richarlison, se eu não me engano, faz aniversário no dia 10 de maio, então ele tem ali um Sol mais ou menos a 20 graus do signo de Gêmeos, e um Sol que, por conta disso, está em conjunção com a Lua cheia em Gêmeos e também com esse Marte retrógrado em Gêmeos. E aí vem a minha grande preocupação. O Richarlison se recuperou de uma lesão, ao que parece, está tudo certo com ele se recuperou de forma bem-sucedida, vem jogando um bom futebol, mas eu entendo que, por conta dos efeitos dessa lua cheia conjunção
Marte retrógrado em Gêmeos, essa lesão do Richarlison pode reaparecer. Então, vamos tomar cuidado nesses dias finais, vamos olhar com toda atenção para como o Richarlison vai se comportar, começando pelo jogo de sexta-feira, lá com a Croácia, e vendo se o Brasil conseguir avançar, como o Richarlison vai se comportar, porque existe sim, do ponto de vista astrológico, né, a possibilidade de o Richarlison se lesionar. E é uma Copa do Mundo que está marcando negativamente a seleção por conta do excesso de lesões, né? A gente tem os laterais se lesionando, o próprio Neymar também já se lesionou e se recuperou. Enfim, a bola da vez pode ser o Richarlison. Vamos ficar de olho. Tá bom, pessoal? Esse era o meu recado para vocês, então. A gente volta daqui a 14 dias para tornar a falar da Lua, para olhar para a próxima Lua nova. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tudo de bom.